Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 18 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Ai dos pastores! Deixaram minhas ovelhas se dispersarem. Cada um de nós é um pouco pastor em sua vida, ou tem alguma responsabilidade na casa de acolhida, ou na fraternidade de evangelização, ou na igreja, ou na sociedade, ou na família. Na medida em que os anos passam, deixamos de ser somente ovelhas e nos tornamos ovelhas pastores. Portanto, a pergunta que essa leitura coloca vale para todos. Que tipo de pastor sou eu? Eu cuido com amor e paixão das ovelhas que me são confiadas? Vou à procura daquela que se perdeu? Procuro comida boa para todos? Do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, disse o Senhor. Deste modo, isto disse o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, disse o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, disse o Senhor. Eis que virão dias, disse o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai dos pastores que deixam minhas ovelhas se dispersarem. Mais uma vez, Jesus quer que reflitamos sobre a nossa missão de pastores. Irmãos, na vida não se pode ficar eternas crianças, é necessário crescer, porque um adulto infantil é algo de muito estranho. De uma pessoa adulta, você espera responsabilidade, cuidado, ajuda, constância, autodomínio, bom senso, geração de filhos. Este é o processo da vida, aprender a cuidar de alguém. Este processo começa muito cedo. A partir do momento que você consegue pegar alguém no colo, você se torna um pastorzinho, um pequeno pastor, responsável do irmãozinho mais novo. No Haiti acontece frequentemente que uma criança de 5 anos traga no nosso centro seu irmãozinho de 3. Quase que os dois se perdem na favela. Mas o maior se considera responsável do menor, faltando os pais. Não há idade para cuidar de alguém. Vocês se lembram dos 3 pastorzinhos de Fátima? Tinham 7, 8 anos e já pastoreavam e foram escolhidos por Nossa Senhora. A verdade é que cada um de nós nunca cessa de ser ovelha diante de Jesus, mas começa logo a ser pastor diante dos homens que precisam dele. Ovelha e pastor são as 2 atitudes fundamentais do cristão. Como dizer, discípulo missionário.
O discípulo é uma boa ovelha diante do seu Senhor, mas é também um bom pastor diante do mundo que espera o anúncio salvador. Como não pode existir um discípulo que não seja missionário, assim, não pode existir uma boa ovelha que não seja contemporaneamente um bom pastor, ou pelo menos um bom pastorzinho. Agora precisamos nos perguntar: o que significa concretamente isso na nossa vida? É claro, irmãos, Jesus quer nos dizer que o amor cria vínculos. Da mesma forma que uma ovelhinha se afeiçoa ao pastor e o pastor se afeiçoa a ela e chega a dar a vida por ela, assim o amor nos liga a Jesus, cria uma terna afeição recíproca com o nosso Senhor e nos sentimos protegidos no seu colo, debaixo do seu bastão, que nos dá segurança, como fala o famoso Salmo. Mas estes vínculos se irradiam ao nosso redor e criam afeição para com as pessoas que precisam de nós. Da mesma forma que Jesus nos ama e nos protege e cuida de nós, assim nós precisamos tentar amar e proteger, cuidar das pessoas que estão perto de nós, que são confiadas a nós, que precisam de nós. A coisa mais natural do mundo é ser um pastor, ou pelo menos um pastorzinho. Por exemplo, um formador ou um pastor das casas de acolhida é um verdadeiro pastorzinho que deve apacentar 4 ovelhinhas. Deve cuidar delas. Essas ovelhinhas entraram na caminhada um ano depois dele, ou alguns meses depois dele. Portanto, mesmo sendo um pastor muito novo, ele poderá ajudá-las. Se ele se vincular às ovelhas de alguma forma, saberá depois ajudá-las, porque do vínculo do amor nasce a ajuda. Se aprende a ser pastor pastoreando. Quem nunca inicia, nunca aprenderá. Não se pode esperar. Não se trata de fazer coisas maiores que nós, mas de colocar à disposição de quem precisa o pouco que aprendemos. Onde há amor, tudo se aprende e até os erros se perdoam. Onde há amor, nascem vínculos. A pior coisa do mundo é o desinteresse, o egoísmo de viver isolados sem cuidar de quem precisa. Antigamente, usávamos um lema na Missão Belém: náufrago salvando náufrago. E hoje esse lema é mais atual do que nunca. Náufrago salvando náufrago. O que isso significa? Irmãos, no mundo de hoje, estamos todos perdidos em um mar agitado em plena tempestade. Essa é a vida. O nosso navio também está afundando. E o que acontece? Cada um nada para se salvar, mas com um braço para frente, nada, e com o outro para trás, procura ajudar quem está afogando. Assim é a nossa vida. Enquanto nadamos, salvamos. Enquanto nos restauramos, restauramos a outros. Não é esta a mesma dinâmica do pastor e das ovelhas? Sim, podemos dizer que uma boa ovelha generosa inevitavelmente se torna pastora, porque não aguenta quando vê alguém tropeçando e gritando por socorro. O braço que nada para frente é a oração empenhada, a formação pessoal, o trabalho interior. E o braço de trás vem ajudando, arrastando quem está afogando e representa o meu serviço pastoral, a ajuda que eu ofereço, como posso, a quem afoga atrás de mim. Esse é o princípio que sustenta a Missão Belém. Se uma pessoa quisesse somente nadar em frente, seria um egoísta, nadar sozinho, se salvar sozinho,
seria um egoísta nato e afogaria no seu egoísmo. Do outro lado, se uma pessoa descuidasse da sua oração e formação e quisesse somente puxar os outros, então não chegaria muito longe e os dois se afogariam juntos. É triste quando nos grupos de evangelização não se encontram formadores. Significa que não tem boas ovelhas. Significa que todo mundo é preguiçoso, que pensa em si e não nos outros que estão afundando ao seu redor e precisariam de uma mão amiga. Assim é triste quando, numa casa de acolhida, alguém não quer ser monitor, irmão pastor, como diz a palavra. É claro que quem rejeita a sua missão de pastor ou pastorzinho também não conseguirá ser uma boa ovelha diante de Jesus e em breve se perderá. Deus dá a força de verdade para sermos pastores. Assim ele diz: suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Você não fez muita coisa, só ensinou a fazer o diário e a ler a Bíblia, mas para o irmão foi uma vida nova, foi uma reviravolta. Todo mundo que se torna discípulo de Jesus, boa ovelha de Jesus, recebe o mesmo coração de Jesus. O coração de Jesus é um coração de bom pastor. Por isso que as verdadeiras ovelhas de Jesus são também bons pastores, como o seu Senhor. Você poderia dizer: mas o que eu posso dar? Sou tão novo. Pois bem, irmão, é verdade que somos frágeis, mas Deus pode fazer grandes coisas conosco. Por exemplo, imagine o que acontece se você ensina um amigo a fazer o diário espiritual, que esperamos você saiba fazer, sendo que é o primeiro passo de qualquer caminhada. Se o teu amigo aprende a fazer o diário, então, diante dele, se escancara um novo mundo. O relacionamento com a palavra. Ele aprende a ler a Bíblia e quantas coisas a Bíblia lhe dirá. O nosso papel é conduzir a Jesus e depois ele faz. Vamos agora ler novamente esse apelo de Deus que busca incansavelmente pastores para o seu rebanho, disperso nos montes da dor. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsos e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Vamos nesse momento anotar as frases da meditação ou da palavra que mais nos atingem.
Estamos prontos agora para escolher o propósito que nos forme como bons pastores, com coração de bom pastor, capazes de pastorear com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como traduzir na prática o que nos propomos. Bons pastores, boas ovelhas. Paz e alegria a todos. Náufrago salvando o náufrago. Paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar.
mansidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor. Tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou. Então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, a ovelha me transformar. Down, 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 down.